Começa agora o programa Ministério SEAMI, levando até você fé, esperança e amor. A paz do Senhor Jesus esteja com você e com a sua família. Está no ar o programa Ministério SEAMI, o programa que tem como finalidade levar até você uma palavra de fé, esperança e amor. Em João capítulo 8, no versículo 32, diz a palavra de Deus: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No versículo 36, que é o versículo que se segue, o próprio Cristo, o próprio Jesus Cristo disse: Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Ministério SEAMI é composto por 3 segmentos. A comunidade terapêutica SEAMI Reabilitação para a Vida, que é um lugar de acolhimento a pessoas com problemas de álcool e de drogas. Pessoas que tiveram a infelicidade de se envolver nesse problema tão triste, o vício do álcool e o vício das drogas. Nós temos um ministério de acolhimento a famílias, mulheres que estão vivendo em situação de rua, com crianças em situação de abandono. O Ministério SEAMI acolhe estas pessoas e dá a elas uma nova direção para as suas vidas, através de ministração da Palavra de Deus, através de um acolhimento confortável, com alimentação, com lugares para pernoitar, para descansarem e uma palavra de esperança para poderem seguir as suas vidas em diante. E a Igreja Cristã Ministério SEAMI, o lugar onde a pessoa, após ter recebido a iniciação da Palavra de Deus, ela continua sendo acompanhada para o resto da sua vida, com fé, com esperança e com amor. Eu quero convidar você, que tem o desejo de contribuir com a comunidade terapêutica, que sabe da importância do trabalho que existe de acolhimento a jovens viciados em álcool e droga. A partir de hoje, você pode contribuir com o Ministério SEAMI. Vá até uma agência bancária na sua cidade e faça um depósito como uma oferta de amor para o Ministério SEAMI, para que nós possamos ampliar esse trabalho, ampliar a ajuda humanitária às pessoas. Nós não temos a pretensão de fazermos esse ministério, esse trabalho sozinhos. Nós contamos com você. Mesmo que você nunca tenha tido na sua família uma pessoa com este problema, dê graças a Deus pela estrutura familiar que você tem. E meus parabéns por isto. Mas há pessoas com graves problemas e o Ministério SEAMI acolhe essas pessoas. O Ministério SEAMI abraça essas pessoas. E é por isso que nós estamos contando, a partir de hoje, com a sua contribuição. A partir desse momento, você poderá contribuir com o Ministério SEAMI. Anote o número da conta corrente que está no vídeo e faça um depósito a nosso favor. E quando você quiser ver o fruto da sua contribuição, venha visitar-nos. Você será sempre bem-vindo para estar conosco. Seja um semeador do Ministério SEAMI. Contribua conosco, ajude-nos e assim nós poderemos cumprir o que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou: libertar pessoas através da verdade. Agora, nesse momento, você vai poder ver o momento de louvor e de adoração dentro da Igreja Cristã Ministério SEAMI, no altar da igreja, onde as pessoas estão louvando, adorando ao nosso Deus. Acompanhe conosco. Os planos que foram embora, os sonhos que se perderam, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não pode pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, pega o clamor, resiste. Eu quero de volta, eu quero ver. Sara-me.
Como é maravilhoso poder ver o sorriso nos lábios, né, desses homens e dessas mulheres no altar da igreja, louvando e exaltando a Deus. E nunca é demais relembrar que essas pessoas viviam vidas tão tristes, lamentando-se. Suas famílias estavam com graves problemas por conta dessa dificuldade terrível, assoladora, que é o problema do álcool e das drogas. E o Ministério SEAMI pôde contribuir para que essas vidas fossem transformadas pelo poder do nosso Deus. Agora, você vai ouvir a ministração da palavra de Deus. Ouça com atenção, tira da palavra algo que seja positivo para a sua vida. Ouça o Espírito Santo de Deus falando ao seu coração. Hebreus 11 e 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Verso 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Preste atenção nesse texto aqui, que o Espírito Santo possa falar no seu coração nesse momento através da sua palavra, amém? A fé é a certeza de coisas que se esperam. Olha, quando a pessoa tem fé, ele vai esperar com certeza de que ele vai alcançar o que ele está esperando. Mais dias, menos dias. Interessante, meu querido, que quando a Bíblia fala de fé, não diz se é homem ou se é mulher, se é menino ou adulto. Preste atenção. Entenda que Deus, por favor, entenda isso. Deus não faz acepção de pessoas. Qualquer pessoa que se dirigir a Deus com fé vai receber. O homem faz acepção. O mundo é acostumado a fazer acepção. Dependendo do lugar que você chegar, você é recebido de um jeito. Por quem que você é. Não pelo que você é. Ou pelo que você tem. Ou até pela cor da pele. Tem lugar que a pessoa é tratada melhor pelo que ele tem. Pela apresentação que ele tem. É verdade ou não? O que vocês acham? Mas eu queria muito que você, se você acreditar nisto, no que o pastor está pregando, e você tomar isso aqui como verdade na sua vida, a sua história de vida vai mudar. Eu iniciei hoje aqui no altar dizendo que há pessoas que dão um passo para frente e um para trás. E pode ser que você tenha sido uma pessoa dessa. Que quando você olha para a história da sua vida, você diz assim: pastor Onésimo, eu tenho construído muito pouca coisa na minha vida. Mas por quê? Porque você ainda não aprendeu a exercitar a sua fé. A fé, ela envolve dois lados. O lado de Deus, que é o doador, e o lado da pessoa. Enfim, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Quando a Bíblia diz é impossível, é impossível. Você pode até agradar a mim, agradar alguém, mas a Deus não. Você pode até ser bem visto na igreja, ou no seu trabalho, ou na sua família, mas perante Deus você não vai ser bem visto. Preste atenção nisso aqui. E com Deus, a gente não engana. Eu não conheço o seu coração. Tem um ditado popular que diz: coração é terra e ninguém pisa. Atitude de fé é relacionamento com Deus. Por
favor, entenda isso para a sua vida mudar. Senão você vai ficar, aquela coisa que eu estou dizendo, dá um passo para frente, um para trás, o inimigo fica brincando com a sua vida, Satanás fica brincando com você. Você diz, eu vou na igreja, nada muda. Não, muda sim. Nosso Deus é Deus de mudança, nosso Deus é Deus de poder, é Deus de fazer obra. E o nosso Deus não é Deus de fazer obra pela metade não, é Deus do completo, é Deus do integral. Então, a fé é atitude. Jesus vinha andando sobre as águas, o vento batia nas roupas dele, o barquinho dos apóstolos estava quase afundando, tinha uma distância de talvez não sei quantos metros, alguns metros, o vento batia, era madrugada, chovendo, e a Bíblia diz que os apóstolos estavam com medo, e o Senhor foi em direção a eles. Então o que eu quero dizer? Não importa se você está com medo, não importa se o seu barquinho está sendo assolado, se você tiver fé, as coisas vão mudar em sua volta. Não importa se o seu barquinho está se enchendo das águas tumultuadas desse mundo, não importa. Quem vai entrar no teu barco é Jesus de Nazaré. Não é igreja cristã, ministério Seame, não. Não é pastor Onésimo, não. Se o pastor Onésimo entrar no seu barco, talvez vai ser gente demais nesse barco. Mas Jesus Cristo, Jesus, só que antes de entrar no seu barco, Ele vai falar assim, meu filho, minha filha, move por fé. Sabia que muitas vezes o barco do meu ministério, das coisas que eu estou fazendo aqui, dos meus sonhos, ele passa por tumultos. Tem pessoas que me afrontam, tem pessoas que zombam da minha fé, zombam dos meus alvos, tem pessoas que criticam quando eu começo a falar algumas coisas. Eu passo por isso. Passei mais, agora estou passando menos. As pessoas já estão falando, vou ficar falando muito com esse pastor não, porque ele já está com 10 brasas no braseiro. Mas não me importa. Eu não vou atuar por afrontas e nem por medo. Eu vou atuar por fé. Não atua por medo e nem por afronta. Atua por fé. E determina o que você quer e lute pelo que você deseja. Sem fé é impossível agradar a Deus. Fé não é sentimento. Fé é atitude. Eu vou só concluir. Lembra do acontecimento que eu estava dizendo aqui agora, acerca do barquinho dos apóstolos, que estava sendo todo quebrado pelos ventos? Quando Jesus se aproximou do barco, Pedro disse assim, se tu és o Cristo, então manda-me ir ter por sobre as águas com o Senhor. O que o mestre falou? Vem. E Pedro teve uma atitude, ele foi. Uma atitude de fé, ele foi. E ele andou por sobre as águas. Quem mais na Bíblia que andou por sobre as águas, além de Jesus e de Pedro? Que eu me lembro, ninguém. E quantas pessoas relataram que Pedro andou sobre as águas, mas Pedro podia se levantar e dizer, eu sou o homem que andei sobre as águas. Você precisa de vencer as suas tribulações com fé. Você precisa de levar a sério essa proposta de fé sobre a sua vida e vencer as suas tribulações. E você precisa de ser esse homem que vai andar sobre as águas. Eu não sei quais são os tumultos que você está atravessando, mas o que eu sei que Deus está mandando dizer para você é o seguinte, essas águas não são para te afundar. Essas águas serão apenas para que você possa dar o seu testemunho de vitória sobre elas. Mas para isso, meu filho e minha filha, você vai ter que entrar no seu jejum, na sua oração e lutar com todas as suas forças. E Deus está dizendo, eu sou contigo. Quando Deus verdadeiramente toca no profundo do coração de uma pessoa, não há algo diferente a acontecer a não ser uma transformação.
a pessoa transforma os seus pensamentos, logo ele transforma as suas atitudes. Uma vez que a pessoa se arrepende, mudando de pensamentos, uma vez que a pessoa se converte, mudando de atitudes, ele tem prazer de manifestar o poder de Deus. E é o que você vai ouvir agora, um testemunho de uma pessoa que a sua vida foi verdadeiramente transformada, aqui no Ministério SEAMI, pelo poder do nosso Deus. A Deus seja toda glória e toda honra. Veja com atenção, ouça essa história e você vai ver o poder transformador do nosso Deus. Meu nome é Wesley Guedes Matias, tenho 27 anos, nasci em Osasco, São Paulo. Vim de uma família desestruturada, onde meu pai e a minha mãe faziam uso de alcoolismo, viviam brigando, viviam se dando mal, né? E por isso nós, como filhos, somos 6 irmãos, vivemos soltos, livres, né? Crianças livres. Fui criado na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, onde eu tive o desprazer de conviver no meio de bandidos, favelas, pessoas que não podiam somar para a minha vida. E por isso eu fui também escolhendo o caminho, né, que me levou até o fundo do poço, a drogas, prostituições, roubos, tráficos. Eu me envolvi com todas essas coisas, com todos esses ambientes, e ficava então pulando de cidade em cidade. Ficava um tempo em Belo Horizonte, vinha um tempo para a cidade de Tupaciguara, onde meus pais residiam na época. E isso foi por algum tempo. No ano de 2009, eu vim para a cidade de Tupaciguara novamente. Por problemas na cidade de Belo Horizonte, eu vim para a cidade de Tupaciguara para morar com meu pai e com a minha mãe, onde eu comecei a me envolver profundamente com as drogas. Aos 15 anos de idade, eu já aprendi a usar droga, já fazia uso de maconha, bebida alcoólica, já fumava cigarro, vivia solto. Então, no ano de 2009, eu vim morar com meu pai, com a minha família, com a minha mãe. E quando eu fui me afundando um pouco mais, né, aqui eu não trabalhava, não ocupava a minha mente. E com isso a gente vai inventando coisas, vai procurando outras coisas para fazer que não são dignas, que não somam a nossa vida. Comecei a vender droga aqui na cidade de Tupaciguara. E foi chegando um tempo que eu já não conseguia mais trabalhar, não conseguia mais sustentar a minha vida trabalhando. E eu parei de trabalhar para viver envolvido somente com as drogas. Foi quando eu comecei a fazer furtos na cidade, né, assaltos. E chegou um momento que a polícia da cidade, a lei, né, já estava em cima da minha vida, da minha procura, a todo tempo. E eu não podia mais nem ficar na casa dos meus pais. Então fiquei um tempo na rua, um período de uns 15 dias, mais ou menos, na rua. E fui para a casa da minha mãe, fiquei um tempo lá com ela, mas eu já não tinha mais esperança, né? Eu já estava esperando o pior acontecer na minha vida. Foi quando um dia eu saí da casa da minha mãe, buscando uma solução, né? Buscando um recurso para me sair dessa situação. Pensava em voltar para a casa
da minha avó em Belo Horizonte. E foi quando eu peguei no quintal da minha mãe, lá no tanque, umas panelas, uns materiais recicláveis que estavam ali, alumínios. Coloquei dentro de um saco com a intenção de arrumar um cartão telefônico para ligar para minha família lá em Belo Horizonte, meus avós e meus irmãos, com a esperança deles me ajudarem a sair da cidade de Tupaciguara. Então eu saí pelas beiradas da cidade. Foi quando eu passei numa rua e vi um homem numa garagem, lavando a garagem, né? Para minha felicidade, esse homem era um pastor chamado Paulo Dias. Então eu parei, conversei com ele e pedi para ele ver se ele tinha algum material reciclável lá na casa dele para poder me dar, para mim poder inteirar para comprar esse cartão, porque a quantidade que eu estava levando, eu acreditava que não ia dar nem o valor de um cartão. Quando ele falou que não podia me ajudar, que podia me ajudar de outra forma, eu perguntei para ele se eu podia fazer uma ligação, então se ele pudesse fazer essa ligação para mim, expliquei para ele a minha situação. Né? Ele também falou que não podia, mas que se eu quisesse voltar lá à noite, 7h30 da noite, ele ia arrumar um jeito de me ajudar. Então eu fui embora, né? Consegui comprar o cartão telefônico, não dei muito crédito na hora para aquelas palavras e fui embora. Quando eu fui fazer a ligação, minha avó de idade atendeu o telefone lá em Belo Horizonte e com isso ela queria, muito tempo que eu não falava com ela queria saber como eu estava, como meu pai estava, como todo mundo estava. O cartão era só de 20 unidades. O tempo foi passando, a unidade foi acabando. Eu não consegui falar com ela o que eu queria, o que eu precisava. E eu voltei para a estaca zero. Voltei para a estaca zero. Não tinha mais nenhuma outra porta aberta. Foi quando eu lembrei das palavras daquele pastor. Falou, olha, volta aqui 7h30 que eu vou arrumar uma outra maneira de te ajudar. Quando deu 7h30, eu saí de casa e fui lá na casa desse pastor. Quando eu cheguei lá, estava acontecendo um culto. Ouvi a palavra, foi quando eu conheci a SEAMI. Foi quando eles começaram a conversar comigo e começaram a abrir os meus olhos, falar para mim que o que eu precisava era de um tempo, de um lugar para mim poder refletir nas minhas atitudes, refletir na minha vida e aprender a depender de Deus e depender também das pessoas, que no caso seriam o ministério de porta aberta. Eu fui embora pensando, o pastor antes de eu ir embora falou, amanhã se tiver jeito você vem aqui em casa, eu tenho algo aqui para você. Eu cheguei na casa dele no outro dia, eu estava interessado na ajuda que ele podia me oferecer, porque na realidade só tinha aquela porta aberta, eu não tinha mais nenhuma outra opção. Então eu fui na sexta-feira na casa dele, ele me pediu alguns favores, ocupou o meu tempo ali durante o dia, e eu fiquei a parte da manhã inteira lá na casa dele, e assim ele me despediu e eu fui para casa, e me garantiu que a oportunidade de sair daquela cidade, né, ia ser no dia 2 de agosto de 2010, foi quando eu fui para a SEAMI Reabilitação, na comunidade terapêutica, em Uberlândia. Cheguei na SEAMI nessa época e no dia a dia eu fui entendendo que o meu problema era bem maior do que eu podia imaginar. Que eu tinha um pecado sobre a minha vida, as minhas atitudes não eram coerentes, eu não tinha mais caráter, não tinha
condições nenhuma de continuar vivendo. Eu precisava entender o meu problema a profundo, que eu precisava entender o real motivo pelo qual eu estava vivendo aquela vida. E eu compreendi, através da palavra do Senhor, através do poder de Deus, sobre nós ali naquele lugar, a paz que existe ali naquele lugar, o tempo que nós temos para reflexões. Eu aprendi e identifiquei aquilo que eu precisava realmente na minha vida, que era de Deus, que era do Senhor Jesus, e de pessoas como essas, como esse pastor, como o pastor Onésimo, que é o pastor presidente da comunidade terapêutica, que também frequente ali nos apoiavam e nos incentivavam com as ministrações da palavra. Eu entendi que o meu problema maior era o pecado, era a vida de engano que eu estava vivendo, envolvido com álcool, com drogas, com o mundo, com o crime, né, com a vida. Uma coisa muito importante que eu queria ressaltar foi um versículo que o pastor Paulo Dias me entregou quando eu estava saindo da casa dele, dentro do carro dele, ele me levando para a comunidade terapêutica em Uberlândia, que se encontra em Jeremias, capítulo 17, versículo 31, e a palavra diz que há esperança no derradeiro fim. Então eu já estava perdido, sem esperança, sem porta aberta, sem rumo, e Deus foi lá e abriu todas as portas, fez um milagre na minha vida. Hoje eu sou obreiro da comunidade terapêutica já há 4 anos, eu sou casado, tenho a casa própria, trabalho na igreja também como obreiro, ministro de louvor, né? Aprendi a tocar instrumento dentro da comunidade terapêutica. Isso trouxe muita alegria para o meu coração. Então eu quero dizer para você que está também nessa mesma situação, que tem passado por problemas com alcoolismo, drogadição, com o mundo, está sem nenhuma porta aberta nesse momento. Quero dizer para você que a comunidade terapêutica, Ministério SEAMI, está de portas abertas para te receber, para te amar, para apoiar você e ajudar você com o seu problema, porque não há nada impossível para Deus. Nós teremos agora um dos momentos mais sublimes do programa Ministério SEAMI, quando eu posso interceder por sua vida, clamando a Deus por você e por sua família. Venha orar conosco nesse momento. Levante as suas mãos em direção à nossa mão e eu quero orar por você e por sua família nesse instante. Soberano Deus, que está nos mais altos céus, que o teu poder se manifeste na vida deste homem e desta mulher, que com fé está clamando ao Senhor. Eu não sei quais são os seus problemas, quais são as suas angústias e as suas dores, mas o Senhor, que é soberano sobre toda a face dessa terra e sobre toda a humanidade, sabe. E a minha oração é que o Senhor, o Deus do poder, o Senhor dos exércitos, vá em direção a este homem, a esta mulher, e toque no seu coração, e mude a sua sorte, transforme a sua vida, o seu deserto seja transformado em um pomar frutífero para a glória do seu santo nome, hoje e para todo sempre. A esta família que vive uma vida boa, que vive uma vida esplêndida, ó meu Deus, que o Senhor faça-os reconhecer que tudo vem de Ti e que eles possam glorificar o Teu santo e excelso nome. É a nossa oração, com fé, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. E o programa Ministério SEAMI quer levar para você uma palavra de fé, esperança e amor.